Eu sou Ricardo Ribeiro, da Agronomia da UFSC Curitibana. Apresentarei meu trabalho de iniciação científica intitulado Sequestro de Carbono e Mitigação de Gases de Efeito Estufa em Sistema Integrado de Produção no Planalto Catarinense. Os sistemas de integração lavoura-pecuária vêm crescendo no sul do Brasil. Esses sistemas são normalmente conduzidos com pastejo de aveia e azevém no inverno e cultura de grãos no verão. Estudos demonstram que, quando bem conduzido, o ILP pode dar um uso mais eficiente à terra, aumentando produtividade e qualidade ambiental do sistema. Dessa forma, melhorias são observadas nos aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, resultando em acúmulo de carbono no solo e mitigação de gases do efeito estufa. O objetivo do trabalho foi avaliar a emissão de gases de efeito estufa, bem como os atributos físicos do solo num sistema de manejo no inverno, envolvendo a integração lavoura-pecuária da região do Planalto Catarinense. Os objetivos específicos foram avaliar as concentrações de amônio e nitrato num sistema de uso do solo no inverno envolvendo integração lavoura-pecuária e verificar a relação entre as diferentes ofertas de forragem e pressão de pastejo no estoque do carbono orgânico do solo. O experimento foi conduzido em uma área de integração lavoura-pecuária de uma propriedade particular. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com 3 repetições, totalizando uma área de experimento de 8,3 hectares. Os tratamentos foram constituídos de intensidade de pastejo por bovinos de corte. Foi avaliado a altura de pastejo de 10, 20 e 30 centímetros, além do tratamento sem pastejo. O pastejo da aveia teve início em 11 de julho de 2015 e durou até 10 de outubro de 2015. Após este período, a pastagem foi dessecada e a soja foi implantada no final de outubro. Os parâmetros avaliados foram emissão de gases do efeito estufa, óxido nitroso e metano, juntamente com os teores de nitrato e amônio do solo ao longo do ciclo de desenvolvimento da pastagem e da soja. Ao final do pastejo, foi avaliado o estoque de carbono orgânico do solo até 1 metro de profundidade. Após a colheita da soja, foram avaliados macro, micro e porosidade total do solo, bem como porosidade preenchida por água e densidade aparente. Durante o período de pastejo, as emissões de óxido nitroso foram baixas, não havendo diferenças significativas entre os tratamentos. Porém, picos de emissão de óxido nitroso foram observados durante o cultivo da soja. Esses picos de emissão de óxido nitroso corroboram com os maiores teores de nitrato do solo, bem como a decomposição da palhada de aveia e azevém. Dessa maneira, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para a emissão acumulada de óxido nitroso durante o período de avaliação do experimento. Foram observados picos na concentração de nitrato no solo, principalmente durante o final do ciclo da cultura da soja, o que corrobora com a emissão de óxido nitroso nesse período. Em relação às emissões de metano, observa-se que influxos desse gás para o solo ocorreram principalmente em condições de baixa umidade. Além disso, nota-se que os tratamentos mantidos a 10 cm de altura e a área sem pastejo resultaram nos menores valores na emissão desse gás. Sendo assim, nota-se que o tratamento mantido a 10 cm de altura e a área sem pastejo resultaram em dreno de metano para o solo. Para a concentração de amônio no solo, não houveram diferenças significativas entre os tratamentos. As intensidades de pastejo não influenciaram no estoque de carbono no solo, porém estas foram significativamente inferiores ao estoque de carbono na área sem pastejo. Para os parâmetros físicos, somente houve diferença significativa entre os tratamentos na camada de 0 a 5 cm, onde o tratamento mantido a 10 cm resultou na menor microporosidade. A área sem pastejo resultou na menor emissão de gases do efeito estufa e no maior estoque de carbono. Dentre as intensidades de pastejo, o pastejo a 20 cm resultou na melhor opção para a conservação do sistema. Muito obrigado pela atenção.